tem faltado arrependimento. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos dos Apóstolos 2, 37 a 41. Refletamos sobre a motivação pela qual as pessoas têm sido levadas a Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta Jesus como Senhor ressurreto, reinando sobre sua igreja. O texto citado está no contexto do capítulo 2 deste livro e mostra o Cristo vivo enviando o Espírito Santo sobre os cristãos judeus, reunidos no cenáculo numa reunião de oração que durou em torno de 10 dias. Ali o Senhor cumpriu uma promessa feita por intermédio do profeta Joel, muitos anos atrás, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esse derramar não cessou, continua fluindo do trono de Deus sobre quantos forem verdadeiramente alcançados pelo Senhor. E aqui não se trata de religião, de igreja, de denominação, mas dessa experiência viva com Cristo. As palavras lidas falam do resultado do sermão inflamado de Pedro depois de cheio do Espírito Santo. Algo tem me chamado a atenção nos últimos tempos, fazendo com que algumas perguntas inevitáveis venham à minha mente. Por exemplo, o que tem levado as pessoas a buscar o Cristo em nossos dias? Que espécie de apelo tem sido feito pelos pregadores em nossas igrejas e através da mídia? O que tem sido prometido em troca da adesão à pessoa do Cristo? Que moeda de troca tem sido oferecida pelos pregadores da atualidade? Os fins justificam os meios? Isso é algo preocupante. Gostaria de chamar a atenção para aquele episódio do dia do Pentecostes. A descida do Espírito sobre aqueles discípulos rudes e iletrados os fez incendiar o mundo daqueles dias com a mensagem mais impactante da história, através dos lábios do apóstolo Pedro. Disse ele: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O resultado dessa mensagem: 3.000 batizados. O Pentecostes dos judeus tipifica a descida do Espírito Santo sobre todo o Israel espiritual de Deus em todas as épocas. A grande motivação que levava as pessoas a Jesus era o fato de ele ter sido constituído por Deus Senhor e Cristo, ou seja, enviado, Messias. Quem é Jesus, afinal? Jesus é o enviado de Deus com autoridade suprema e soberana sobre tudo e sobre todos. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias prometido a Israel, o Salvador, o Deus vivo e verdadeiro, a palavra viva que procede da boca de Deus, o Verbo que se fez carne. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a videira verdadeira, é a água da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Isto basta. Contudo, só os que tiverem ouvidos para ouvir, ouvirão e entenderão essa verdade e se converterão. Quando o Espírito desceu, passou a convencer os ouvintes da justiça, do juízo e do pecado. O que tem trazido preocupação é que tem havido um retrocesso na motivação e, consequentemente, na fidelidade ao Senhor. Muitas igrejas têm estado cada vez mais cheias de pessoas com seus corações cada vez mais vazios do Cristo. O reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Aí então as demais coisas verdadeiramente necessárias nos serão acrescentadas. Lembremos-nos da oração ensinada por Jesus: venha o teu reino. Aviva a tua obra, ó Senhor. Olhemos para os ouvintes do apóstolo Pedro e vejamos o que aconteceu. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungir-se significa afligir-se com pesar profundo, tristeza, quebrantamento de alma. O que você sente quando ouve a palavra de Deus? O que foi que causou um pesar tão profundo ao coração daqueles ouvintes? A compreensão de quem é o Cristo, por ter sido ele morto pelos nossos pecados. Logo aqui, percebemos que falta compreensão de quem é Jesus, bem como arrependimento, quebrantamento ao coração dos que ouvem a palavra de Deus. A atitude dos ouvintes
foi imediata. Com o coração compungido, dirigiram-se a Pedro e perguntaram: que faremos? A palavra entrou na mente daqueles ouvintes e desceu para o coração deles, porque eram palavras de vida eterna. A palavra pregada suscitou atitude, mudança efetiva. Depois de ouvir aquela revelação, eles precisavam saber o que deveriam fazer. E lhes foi dito com toda a clareza. A resposta de Pedro veio logo nos versículos 38 a 40. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Essa mesma palavra encontra eco em outro sermão de Pedro, em Atos dos Apóstolos 3, 19 e 20. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado. Jesus. Não foi necessário sabedoria humana, estratégia de marketing religioso, evento apelativo, faixas ou cartazes prometendo isso ou aquilo, porque havia algo muito maior em jogo, a própria salvação dos ouvintes. Para alcançar essa salvação, uma só coisa é necessária, e desta vez recorremos ao apóstolo Paulo, em Romanos 10, 9 e 10, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Paulo está dizendo aqui que tudo o que precisamos fazer para alcançar a salvação é crer verdadeiramente com o coração, com as entranhas, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é quem tem o comando e o controle soberano de todas as coisas. Não basta confessar de boca para fora que Jesus é o Senhor. É o próprio Jesus quem diz, através do Evangelho de Mateus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui está a grande revelação do Senhor. Chamá-lo de Senhor implica em obediência, em fazer a sua vontade, sempre. Ouçamos o que diz a bendita palavra de Deus e nos deixemos ministrar pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.